O Supremo decidiu. As redes sociais vão ter que agir rápido contra os crimes digitais. Plataformas como Meta, X e Telegram devem remover conteúdos ofensivos sem a necessidade de uma ordem da justiça. A decisão foi tomada por 8 votos a 3 e derruba parte do Marco Civil da Internet, que antes exigia autorização judicial para retirada de postagens criminosas. Discursos de ódio, pedofilia, incitação à violência ou golpismo podem e devem ser removidos pelas plataformas. Se não fizerem nada, poderão ser responsabilizadas por omissão. E tem mais. Para outros tipos de conteúdo, como fake news ou ataques pessoais. Se houver uma notificação, mesmo fora da justiça, a empresa tem que agir. Se ignorar uma notificação e a justiça confirmar que o conteúdo é criminoso, a plataforma será responsabilizada. A mudança é imediata e vale para todo o Brasil. Ela não revoga nenhuma lei, só estabelece um novo entendimento. Por isso, as plataformas agora terão que rever suas políticas de moderação. Assim como os criadores de conteúdo que também podem ser impactados caso publiquem discursos ilegais. A liberdade de expressão continua garantida, mas não serve de escudo para quem espalha discurso de ódio, crime ou desinformação. Segunda-feira, 30 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do momento. Hoje eu converso com o jornalista especializado em tecnologia, Samuel Possebon. Oi, Samuel, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Tudo bem, Roberta? Um prazer estar aqui com vocês. Samuel, o STF decidiu por 8 votos a 3 que as Big Techs podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais de terceiros. Na prática, o que muda para as plataformas como Meta, X e Telegram a partir dessa decisão, hein? Muda muita coisa. E agora, a partir de agora, a gente tem uma outra dimensão de tratamento dessas plataformas de internet, especialmente das redes sociais, que é uma dimensão muito parecida com a que se dá para qualquer veículo de comunicação social, ou seja, elas passam a ter que assumir uma responsabilidade de cuidado com a informação que está sendo divulgada, muito parecida com qualquer veículo de imprensa, com qualquer emissora de rádio e televisão. Elas passam a ter responsabilidade sobre aquilo que está sendo colocado dentro de determinados parâmetros. Então, assim, é a mudança mais significativa que a gente já viu e praticamente o que a gente vai ver daqui para frente é esse tipo de cuidado que vai ter que ser tomado pelas plataformas com relação aos conteúdos que estão sendo veiculados. E a gente viu também que o julgamento acaba derrubando aí parte do artigo 19 do Marco Civil. Qual é o impacto dessa nova interpretação, hein, sobre a ideia de neutralidade da rede e também de plataforma como intermediária? Vamos lá, o artigo 19 é um dos dispositivos do Marco Civil da Internet que tinha como propósito salvaguardar as empresas de internet ou as plataformas de internet de responsabilidade sobre aquilo que era veiculado. Então, basicamente, o que ele dizia era: você não tem responsabilidade sobre o que está sendo veiculado aqui, a não ser que haja uma ordem judicial que diga: olha, você precisa remover esse conteúdo comete algum crime ou esse conteúdo tem alguma ilegalidade que você precisa remover. Havia uma única exceção ali colocada, que era a questão com relação a direito autoral. Então, assim, conteúdos que estavam sob a égide da propriedade intelectual, esses sim precisariam ser removidos sem a ordem judicial, tinha um processo para remoção desses conteúdos. E um outro artigo do Marco Civil da Internet, que era o artigo 21, que continua valendo,
Esse aí salvaguardava a responsabilidade das plataformas no caso de conteúdos que pudessem expor, né, a intimidade de uma pessoa, né? Então, eram as únicas exceções. Fora isso, qualquer coisa que fosse postada numa rede social, numa plataforma de internet, a empresa responsável por aquela plataforma não tinha nenhum tipo de responsabilidade. O que mudou foi justamente isso. O Supremo entendeu que o artigo 19 ele é inconstitucional no sentido de que ele não pode dar essa salvaguarda em qualquer circunstância. Essa salvaguarda que foi colocada ali, ela é uma salvaguarda inconstitucional quando você está se referindo a determinados tipos de crime. Então, a partir disso, o Supremo constrói agora um entendimento de que em determinadas categorias de crime, as empresas de internet, as plataformas de internet precisam ter o dever de cuidado, o que significa que elas proativamente têm que olhar aquele tipo de conteúdo que está sendo colocado e removê-lo caso haja ali um cometimento de crime. Então, isso dá um poder para elas também, porque elas passam a ter, de alguma maneira, esse poder de polícia, né, de fiscais, mas dá uma responsabilidade também, porque se elas não fizerem aquilo, elas vão passar a cometer crimes. A única exceção que fica salvaguardada é a questão dos crimes contra a honra, porque como são crimes que requerem um julgamento subjetivo, né, e aí, nesse caso, elas continuam tendo a proteção da redação original, vamos dizer assim, do artigo 19. Então, nesses casos, elas só precisam agir se houver uma determinação judicial. Então, isso muda tudo, muda completamente o jogo e a responsabilidade que as empresas de internet passam a ter daqui para frente. Você falou em remoção de conteúdo, né? E a gente entende que o STF determinou que conteúdos como pedofilia, incitação ao suicídio, ódio, terrorismo e também mensagens antidemocráticas, elas devem ser removidas. Agora, do ponto de vista técnico, as plataformas têm estrutura para isso hoje? Então, tem dois aspectos bem interessantes aí nessa decisão do Supremo, uma positiva e negativa. A positiva é que o Supremo coloca para elas a responsabilidade de criarem, né, os mecanismos para isso, inclusive determinando que elas atuem de maneira autorregulada, ou seja, elas vão ter que, entre elas, né, combinar um código de ética, combinar um código de parâmetros que elas vão ter que seguir, muito parecido com o que as emissoras de TV, por exemplo, fazem na questão de publicidade. As emissoras de TV e as empresas de publicidade fazem na questão da publicidade, né? Você tem uma autorregulação ali pelo CONAR. Então, esse é um aspecto muito positivo. E elas têm a capacidade de fazer isso. Tanto que elas já fazem numa série de outras questões. Por exemplo, pedofilia já é uma questão que as plataformas hoje endereçam e elas têm os mecanismos, seja automatizados, seja inclusive com curadoria humana, de remoção desses conteúdos. A mesma coisa vale, por exemplo, para conteúdos com direito autoral, que ela já tem todos os mecanismos de verificação se existe propriedade intelectual atrás daquele conteúdo ou não. Então, elas já fazem tudo isso. O que muda agora para elas é que elas passam a ter não só a obrigação disso, mas a responsabilidade de fazer essas remoções, né? Queria falar um pouquinho sobre a mídia paga nas plataformas digitais, porque o STF mencionou que conteúdos impulsionados e por bots também são presumidos como de conhecimento da empresa. Você acha que isso abre caminho para um novo tipo de regulação, falando especificamente dos anúncios e também dos algoritmos? É interessante porque essa é uma área muito nova, né? Quando a gente está falando sobre impulsionamento de conteúdos, esse conceito do impulsionamento de conteúdos, ele surge justamente com a internet, né? As plataformas de redes sociais, as plataformas de busca trouxeram esse conceito para o mundo da comunicação, que até então você não tinha, você tinha compra de espaços de mídia, né? Então você comprava um espaço de mídia num determinado programa de televisão, num determinado programa de rádio, numa página de jornal. Essa foi uma mudança que a internet trouxe, que é muito significativa, e o que o entendimento do Supremo está construindo aí com esse acórdão é justamente que esse mecanismo de impulsionamento, ele também é uma decisão editorial, ele também representa uma intervenção da plataforma no conteúdo, e por isso mesmo tem que ser responsabilizado. Então, o que eles estão dizendo é, olha, se você
tem um conteúdo, que é um conteúdo de natureza publicitária, conteúdo que foi pago por alguém, né? E que foi produzido por essa pessoa. Mas você, de alguma maneira, impulsionou esse conteúdo, você, através dos algoritmos, você fez com que aquele conteúdo chegasse a um público específico, previamente determinado pelo anunciante, fez com que aquele conteúdo tivesse um maior alcance, você interferiu editorialmente naquela mensagem, portanto, você também é responsável por ela, né? E esse entendimento é muito interessante porque traz uma dimensão que a gente até então não tinha. Quando a gente fala de comunicação social, as emissoras de TV, por exemplo, não têm responsabilidade sobre a publicidade que está sendo colocada lá, claro, a não ser que aquela publicidade seja uma publicidade criminosa. Você não pode permitir que uma mensagem de crime seja colocada numa emissora de TV ou numa emissora de rádio. Então, ela traz esse dimensionamento do papel editorial que as empresas de internet, as plataformas de internet, passam a ter também com relação à questão da publicidade que é colocada. E óbvio, né, aí se aplica a essa publicidade o mesmo entendimento do cometimento de crimes, das questões que não podem ser aceitas ou toleradas como liberdade de expressão. Entra racismo, entra mensagens de caráter xenófobo, misógino, enfim, né, todos os entendimentos aí daquilo que a legislação brasileira entende como crime e que você não pode praticar, mesmo que seja sob a bandeira da liberdade de expressão. E como é que fica a responsabilização para plataformas privadas de mensagens, tipo o WhatsApp ou até o Telegram fechado? Se aplica também para essas plataformas mais restritas, digamos assim? Não, o Supremo, ao fazer essa reinterpretação do artigo 19, ele salvaguardou justamente as plataformas de mensageria, né, que aí entra WhatsApp, entra Telegram, porque são plataformas de comunicação interpessoal, em tese, plataformas de comunicação interpessoal. Claro que tem uma área muito cinzenta aí, que está começando a surgir, que o campo da inteligência artificial. A gente já tem visto, por exemplo, a integração de inteligência artificial com o WhatsApp, a gente tem visto já o impulsionamento de conteúdos agora através dessas plataformas de mensageria. Então, você começa a ter um campo um pouco nebuloso, que talvez o Supremo nem tenha alcançado ainda, porque quando começou essa discussão, esse não era um problema, e agora já começa a ser, que é quando você tem uma intersecção entre publicidade e comunicação interpessoal. É como se a gente, ao falar no telefone, recebesse uma mensagem de publicidade antes de poder fazer a ligação. Nesse processo de comunicação, você introduziu um elemento a mais, que não é o elemento da comunicação interpessoal, é o elemento da comunicação publicitária, por exemplo. Então, existe aí uma zona um pouco nebulosa, mas, em princípio, essas interpretações, essas regras que estão sendo determinadas agora pelo Supremo, não se aplicam ao WhatsApp. Mas a partir do momento que não há responsabilização, será que a gente não corre o risco da migração desses conteúdos ilícitos para esses ambientes fechados de trocas de mensagens? Ou não? Um problema. Né? O WhatsApp hoje já é uma ferramenta muito poderosa de comunicação, né? Ainda que seja uma ferramenta de comunicação interpessoal, primeiro, ela tem a possibilidade de transmissão em larga escala, porque você consegue criar grupos, você consegue criar canais, que é um campo, por exemplo, que não está tratado dentro desse acórdão do Supremo. Né? Tem as comunidades também, né, Samuel? Você tem comunidades, então, assim, tem um momento em que essas plataformas de mensagem, elas se confundem com as plataformas de redes sociais. Elas são mais, a gente poderia dizer que elas são diferentes, no sentido que você ali tem que autorizar o recebimento de uma determinada mensagem ou não, né? Você tem o poder de bloquear aquela mensagem se ela está chegando ou não para você. Mas, de qualquer maneira, existe uma zona cinzenta aí. Eu acho que talvez esse aí seja o grande desafio que o Supremo vai ter de interpretação desse acórdão, quando a gente entra nessa zona cinzenta que envolve inteligência artificial, envolve utilização das plataformas de mensageria como canais de comunicação, que são áreas muito novas, cujos modelos ainda estão sendo desenvolvidos pelas empresas, apresentados pelas empresas, e que a gente não sabe até que ponto aquilo se confunde ou não
com comunicação social, com redes sociais, como o Supremo interpretou o artigo 19, olhando, né, no que está acontecendo na realidade de alguns anos para cá, né? O STF também exigiu que as plataformas, a partir de agora, elas tenham canais de denúncia, né, acessíveis, também relatórios de transparência e a tal da representação legal no Brasil, que já deu muito assunto aqui. Inclusive, algumas delas foram suspensas. Você acha que isso é uma realidade ou ainda uma lacuna, entre as empresas? Aí a gente entra no problema de você não ter um regulador claro, né? Porque, bom, se você exige que tenha uma plataforma de rede social, né, ou qualquer plataforma de internet, tenha uma representação legal no Brasil, na prática você está dizendo assim, se você não tiver, você está ilegal, né? Só que a gente sabe que essa não é a realidade da internet, né? A gente acessa milhares de serviços que não existem no Brasil, né? Esses serviços existem nessa nuvem, né? Nessa rede, né, complexa que é a internet, em que os conteúdos podem estar em qualquer lugar, né? E você não tem jurisdição territorial sobre esse conteúdo. Então, o que o Supremo poderia fazer? A partir de uma denúncia, a partir de um problema concreto que tenha sido constatado, determinar o bloqueio àquele conteúdo, que é exatamente o que aconteceu, por exemplo, nos enfrentamentos entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X do Elon Musk, ou entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma Rumble nos Estados Unidos, que estavam sendo utilizados para propagação de conteúdos considerados criminosos. O Supremo não conseguia chegar ao representante legal aqui no Brasil, não conseguia notificar e responsabilizar o representante legal no Brasil, porque eles deliberadamente optaram por não ter esse representante, e a solução encontrada pelo Supremo foi determinar o bloqueio do acesso a essa plataforma como um todo, né? Isso punindo não só quem estava cometendo crime, mas também punindo os demais usuários que não estavam cometendo crime nenhum, mas que eram usuários daquelas redes lá. É um problema, né? Se a gente tivesse um processo mais estruturado de regulação, com a necessidade de você ter um determinado número de assinantes para ser afetado por essa determinação, com a exigência de que só a partir de um determinado número de usuários você precisa ter uma representação legal no Brasil, ficaria muito mais fácil. O problema é que o Congresso, até hoje, se furtou a discutir essa regulamentação, não quis entrar nesse embate, e no momento em que o Congresso não legisla, você foi criando um vácuo entre a realidade legal que a gente tem, que é o Marco Civil da internet, e a realidade prática, que são os novos modelos da internet e todos os problemas que esses novos modelos estão trazendo. E o Supremo atuou justamente nesse vácuo legal. Não é uma solução perfeita, com certeza. Fica aí um monte de buraco, né, que a gente vai ter que ver como é que a própria Justiça vai lidar e o Ministério Público daqui para frente. Lembrando que todas essas aplicações do que o Supremo determinou nesse acórdão não vão ser operacionalizadas pelo próprio Supremo. Em alguns casos, sim, né, nos casos que o Supremo estiver julgando e tudo mais, mas a maior parte da aplicação desse entendimento vai ser feito pela Justiça. Então, a gente vai ter que ver como é que juízes de vários locais, de tribunais regionais, vão interpretar essa determinação do Supremo Tribunal Federal. Vai ser um processo muito interessante e, ao mesmo tempo, cheio de problemas. Pois é, e a gente sabe que o Congresso poderia ter legislado no assunto, né? Mas foi colocado na gaveta. Foi para o Judiciário e o Supremo julgou. Você acha que o Congresso agora vai voltar a pautar a legislação digital no país? Só para fazer um contra-ataque ao Judiciário? Eu acho que a gente não tem como ler o Congresso hoje sem ler o enfrentamento político que está acontecendo, né? Então, assim, esse é um assunto que divide, polariza e radicaliza o debate necessariamente. O que a gente viu, por exemplo, na discussão sobre o projeto 2630, que era o projeto das fake news, o projeto da desinformação, o
que a gente já viu em termos de discussão de projetos que tratavam, por exemplo, da regulação de streaming, que era muito mais focada, né, num problema prático do audiovisual, que acabou transbordando para um problema muito maior, para um enfrentamento entre liberdade de expressão, entre interesses de determinados grupos e tudo mais. A gente sabe que esse é um assunto para lá de espinhoso no Congresso, e que pode ser discutido sim, eu não descartaria essa hipótese, mas com um efeito contrário e com um movimento contrário ao movimento do Supremo, né? Como a gente sabe que a gente tem um Congresso hoje que é predominantemente conservador, predominantemente de oposição, que tem críticas muito contundentes à atuação do Supremo Tribunal Federal, eu não me espantaria se desse Congresso viesse uma mobilização para estabelecer uma legislação contrária a esse entendimento que o Congresso está tendo do Marco Civil da Internet, até porque a gente já viu esse movimento no governo Bolsonaro ser gestado, ele acabou não chegando no Congresso, mas houve uma discussão sobre minutas de projetos de lei que tratavam justamente disso, de estabelecer uma isenção completa de qualquer plataforma de internet sobre qualquer coisa que pudesse soar como um tipo de regulação, um tipo de intervenção, né? E na época utilizava-se, claro, o pretexto da proteção da liberdade de expressão, né? Então, eu acho que o Congresso pode legislar sim, mas no sentido contrário ao Supremo, não para melhorar o entendimento do Supremo. Para aumentar o embate, né? Para acirrar um pouco essa disputa. E realmente para a gente que fica aqui esperando a regulação, a regulamentação é muito ruim, né? Como sociedade, porque a gente entende que uma das frentes ela é política em relação à liberdade de expressão dos deputados, em poder se manifestar nas redes sociais, mas afeta toda a nossa sociedade, deixando um pouco a política de lado, né, Samuel? É muito importante que a gente pense, né, na vida dos nossos filhos, no impacto dessa tal liberdade de expressão e dessa falta de regulação e regulamentação nas redes. Eu estou falando de mortes, violências, grupos que existem, né, no subterrâneo da internet, dark web, enfim. É uma terra, como diz o ministro de Alexandre de Moraes, sem lei, né? Você usa o pretexto da liberdade de expressão para cometer crimes, né? A gente vê isso desde episódios como recentes do comediante que, sob o pretexto de estar fazendo piadas, né, comete crimes, e aí você tem toda uma discussão, qual é o limite da piada, qual é o limite do contexto daquela brincadeira que foi feita, se aquilo de fato configura um crime ou não, até o momento em que você utiliza essas plataformas para manipular mentes, para manipular opiniões, para manipular comportamentos, né, que podem, inclusive, levar a casos mais extremados de ataques terroristas, casos extremados de ataques de ódio, casos extremados de tentativas de golpe de Estado. Tudo isso pode acontecer quando você não tem um freio, né? Não existe liberdade de expressão absoluta. Então, quando a gente volta, né, para a análise do que era o processo de comunicação antes da internet, você tinha uma pessoa responsável, você tem um editor de um jornal, você tem um repórter que é responsável, você tem uma empresa que é responsável por aquela publicação e que, no limite, pode ser processada, pode ser acionada, pode se recorrer à justiça. Quando você vai para essa terra digital, para esse mundo em que você não tem nenhum tipo de regramento, não tem nenhum tipo de responsabilização, não tem nenhum tipo de balizamento, você abre a porta para que todo tipo de crime seja cometido. Então, assim, o entendimento de que liberdade de expressão não deve ter nenhum tipo de restrição é para lá de polêmico e para lá de questionável. Você tem, entre diferentes países e culturas, leituras muito diferentes disso. Não dá para você querer transpor, por exemplo, o entendimento da liberdade de expressão da primeira emenda nos Estados Unidos para o que é a liberdade de expressão, por exemplo, na Alemanha, em que você falar sobre nazismo já configura um ponto de atenção e pode, inclusive, levar ao banimento de um partido político, como está acontecendo na Alemanha, porque lá a legislação não permite que um partido defenda ideias nazistas. Então, é muito, muito complexo você falar
de liberdade de expressão absoluta, tá? Isso depende de uma série de questões e, claro, como sociedade é inadmissível, né, que você tenha isso como o seu princípio balizador de toda a sua convivência, quando isso pode levar a prejuízos para a coletividade. Pois é, o fato é que Google e Meta já se manifestaram, né? E dizem estar preocupadas, vou voltar aqui, ó, com a liberdade de expressão, após a decisão do STF. Agora, você acha que elas tendem a endurecer o debate ou judicializar os casos como forma de resistência, Samuel? Eu acho que eles não vão judicializar. Eu acho que o movimento mais importante que elas tinham que fazer nessa questão, elas já fizeram, que foi a aproximação do governo Trump, tendo o governo Trump como a linha de frente, né, do debate nessas questões que dizem respeito à liberdade de expressão. O governo Trump já sinalizou que vai considerar qualquer tipo de atuação no sentido de limitar opiniões e manifestações na internet como um ato hostil aos interesses norte-americanos. Então, isso já traz um peso, né, para qualquer questão que seja colocada. Não me surpreenderia se houvesse algum tipo de sancionamento por parte do governo norte-americano aos ministros do Supremo ou a um determinado ministro do Supremo. Não me surpreenderia se ele transformasse essa questão num pretexto para aumentar determinadas tarifas, não me surpreenderia se ele utilizasse essa questão para criar algum tipo de incidente de Estado. Então, assim, esse primeiro movimento, as empresas de internet já fizeram. Elas abraçaram o governo Trump porque entenderam que tinham ali uma proteção contra qualquer tipo de avanço da regulamentação sobre elas no resto do mundo. A gente não está falando só do Brasil, não, tá? Esse mesmo debate está acontecendo na Europa, esse mesmo debate está acontecendo na Austrália, esse mesmo debate está acontecendo em vários lugares do mundo, e a grande preocupação delas, né, é justamente essa pulverização de campos de batalha, né? Uma coisa é você brigar em um país, outra coisa é você ter que brigar em vários países, e países, né, que têm uma tradição muito mais dura do que o Brasil nessas questões, como o caso, por exemplo, de países da União Europeia, França, a Alemanha, né, que são países que têm uma postura muito mais contundente com relação às empresas de internet. Então, elas já fizeram esse movimento. Acho difícil que elas judicializem no Brasil, claro que nada é impossível, mas eu acho difícil até porque já é um entendimento do próprio Supremo formado por maioria, então não tem uma instância superior para elas recorrerem, né? Exatamente. Samuel, obrigada, viu? Foi ótimo te receber aqui no Em Detalhes. Vamos ficar de olho nesse assunto porque ele é muito importante. Não, a gente vai continuar olhando isso daí com lupa. Como eu disse, tem muito problema ainda para aparecer. Por enquanto, a gente está só no comecinho. Mas fico muito feliz aqui de ter podido contribuir e agradeço mais uma vez o convite aqui. Obrigada, Samuel. Olha, ontem nós tivemos a aula Investir é para Todos com Edu Moreira e a gente pode aprender sobre o poder do conhecimento. Porque no mundo que vivemos hoje, o conhecimento é a diferença entre um futuro confortável ou viver ansioso com as dificuldades financeiras que estão aí, sempre batendo a nossa porta. O Edu ensinou tudo o que você precisa saber para começar a investir e também como cuidar do seu patrimônio sem cair naquelas armadilhas, aquelas pegadinhas dos bancos. Essa foi uma aula aberta, né, do Investidor Mestre, a formação em educação financeira e investimentos criada pelo Edu e que já mudou a vida de mais de 70 mil pessoas. Para você que não conseguiu assistir, eu tenho uma notícia. Tem replay disponível, já está disponível para você que assistiu e quer rever, ou para você enviar aquele link para um amigo. Assista porque vai mudar a sua visão sobre o dinheiro e também abrir a sua cabeça para as novas possibilidades de cuidar bem de você e de quem você ama. No final da aula, você ainda descobre condições exclusivas para fazer parte da comunidade do Investidor Mestre. Então é o seguinte, garanta já o seu lugar para assistir o replay acessando emdetalhesicl.com.br, emdetalhesicl.com.br. É isso. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos. E na sequência tem Rolê ICL. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia
e até logo mais. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ECL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ECL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.